Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta edição do Videocast Rio Bravo. Nesta ocasião, nosso convidado é Bolívar Lamounier, sócio-diretor da Augurium Consultoria, membro da Academia Paulista de Letras e membro da Academia Brasileira de Ciências. Bolívar Lamounier é doutor em Ciência Política pela Universidade da Califórnia e é autor, entre outros, do livro Da Independência a Lula e Bolsonaro, 2 séculos de política brasileira, cuja edição é da FGV Editora. Ao longo dos últimos episódios, nosso videocast tem tratado a respeito da confiabilidade, da manutenção, da seriedade e do funcionamento das instituições. Parece ter havido, ao longo de 7 entrevistas, uma espécie de consenso entre nossos entrevistados. Apesar das dificuldades, apesar das diferenças, em que pesem os desafios, as instituições estão funcionando. Pois bem, nosso convidado desta edição discorda frontalmente disso. Bolívar Lamounier questiona o funcionamento das instituições e alerta: estamos em franco retrocesso. Será? É o que nós vamos descobrir na entrevista que começa logo a seguir. Bolívar Lamounier, é um prazer tê-lo aqui conosco no Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. É um grande prazer, uma honra para mim. Rio Bravo é uma empresa importante que eu admiro muito. Então eu fico honrado com o convite. Bolívar, neste semestre, segundo semestre de 2023, nós temos conduzido aqui uma série cujo título é As Instituições Estão Funcionando? E dos nossos convidados até este momento, apesar de algumas nuances e de algumas diferenças, parece haver uma espécie de consenso de que, com todos os problemas, ou tudo considerado, as instituições ainda funcionam. Daí, no dia 4 de novembro de 2023, eu estou em casa lendo o jornal Estado de São Paulo e dou de cara com o seu artigo para esse jornal, e que tem os seguintes dizeres, abre aspas, cogito mesmo a considerar se as nossas instituições estão em franco retrocesso, fecha aspas. É isso mesmo? O que nos traz a este momento, se for possível fazer uma espécie de comentário de síntese a respeito disso, por favor? Eu vou tentar sintetizar essa ideia. Veja, um ano atrás eu escrevi esse pequeno livro, Da Independência a Lula, e fui bastante benévolo com o período monárquico. Eu acho que para um país que saía de uma tirania colonial, não estávamos indo mal, não. Mesmo em comparação com alguns países da Europa e tal, mas estávamos razoavelmente bem situados. Agora, no período republicano é que nós temos que olhar com cuidado a coisa. Eu ouço quase todo dia alguém dizendo que as nossas instituições são robustas, mas não vejo uma definição clara do que isso significa. Então, eu acho que nós podemos definir de 2 maneiras. A primeira é que um país tem instituições robustas, quer dizer, estáveis, eficazes, se não sucumbe com frequência a golpes e rupturas, não é? Por exemplo, quando você tem um golpe, uma ruptura do sistema, não é? Uma tomada do poder por militares, aí é evidente que as instituições não foram capazes de conter isto ou participaram disso, não é? Por esse critério, é verdade que o Brasil não está entre os piores, né? Nós tivemos o próprio golpe que proclamou a independência. Depois nós tivemos a chamada Revolução de 30, que foi, na verdade, um movimento político para depor o presidente eleito Júlio Prestes, né? Por parte dos estados que se sentiam prejudicados pela política do governo, em relação ao café, principalmente. Aí o Getúlio Vargas assumiu, mas assumiu com a clara intenção ditatorial, né?
fomos andando, enfim, uma certa confusão inicial, até que finalmente ele deu um golpe de Estado em 1937, então outra ruptura total, né? Em 45 ele foi deposto, chamemos isso outra ruptura, né? E aí voltou eleito em 50, num período de extrema confusão, de extrema dificuldade, até que no transcurso do governo João Goulart, acabamos tendo o golpe militar de 64, aí outra ruptura, essa muito mais profunda, né? 21 anos de governos militares, e hoje em dia estamos aí achando que estamos bem, que estamos estáveis, que a nossa imagem internacional é boa, por isso que as pessoas falam em instituições robustas, né? Mas vamos com calma. Veja bem, se você olha um pouco abaixo dessa aparência de estabilidade, você vê um quadro muito diferente, né? Na chamada Primeira República, 1889 a 1930, o presidente Campos Salles, para ter mãos livres na política econômica, negociou com os governadores que eles assumissem em seus estados o poder como quisessem, fizessem o que quisessem, que liquidassem a oposição se quiserem, e todos quiseram, né? Você passou a ter os chamados PRPs, quer dizer, os partidos republicanos, paulista, mineiro, fluminense, etc. Era um partido único em cada estado, com exceção do Rio Grande do Sul, que tinha uma guerra civil entre a facção que preferia a monarquia anterior e a ultrapresidencialista ligada ao Júlio de Castilhos. Então, durante esse período, nós tivemos um retrocesso brutal, né? Não houve oposição, o próprio eleitorado parou de crescer, a habilitação a votar retrocedeu, e foi então uma coisa terrível. O período do Getúlio, eu não preciso elaborar muito, ele já entrou com um certo vocabulário fascista e que desembocou no Estado Novo, né? que levou à supressão da Constituição, à supressão dos partidos e tudo mais. E se não tivéssemos, por várias razões que eu não posso desenvolver, entrado na guerra do lado dos Estados Unidos, nós teríamos feito o que fizeram os argentinos. Eles não entraram na guerra, mas ficaram do lado nazista. Mas estivemos no fio da linha, né? Na corda bamba. Não era um período fácil, não. Em seguida, aí é que eu quero bater um pouco mais forte, a Constituição de 1946, que restabeleceu a democracia, um período de extrema convulsão por causa da volta do Getúlio em 50, o Carlos Lacerda no Rio fazendo uma oposição duríssima. Mas veja bem, as nossas instituições robustas, nós tínhamos, entre outras bobagens, a possibilidade de o presidente ser eleito com um vice-presidente que não fosse da mesma chapa. Uma bomba relógio posta para explodir a qualquer momento, explodiu, né? Explodiu, levou a uma crise inicial que levou à deposição e ao suicídio do Getúlio Vargas. Mais tarde, a tentativa de deposição do João Goulart, que acabou sendo temporariamente impedida com um suposto parlamentarismo, né? Que era uma bobagem completa. Você lê aquilo de parlamentarismo, não tinha nada. Basta te dizer que o presidente, que no caso seria o Jango, né? João Goulart, nomeava os ministros, mas ele tinha o poder de veto sobre qualquer lei que o primeiro-ministro negociasse com o Congresso, e podia toda lei, para ser aprovada, veja bem, você, querido Fábio, e os que nos ouvem,
Toda lei, para ser aprovada, exigia 60% de votos positivos, e o presidente podia pedir reconsideração, mas a Constituição não dizia em que termos. Então, é uma coisa ou seja, é um quórum como se você estivesse aprovando uma Constituição para qualquer lei. Entende? Se você fosse estimular a plantação de mandioca lá no Pará, a lei que autorizasse isso precisava de 60% dos votos. Ou seja, isso são instituições capengas, né? Tolas, absolutamente mal elaboradas. Eu acho que nós, de lá para cá, conseguimos piorar bastante, né? A de 88 conseguiu fazer pior. Ela tem, em primeiro lugar, esse instituto, este dispositivo chamado trânsito em julgado, que é de uma pessoa que cometa um crime, só é preso depois de ser julgado em 4 níveis, desde o primeiro juiz até o Supremo Tribunal Federal. Se você tiver dinheiro para ir contratar um bom advogado e ir empurrando com a barriga, é lógico que você nunca vai para a cadeia, né? E se você não tiver dinheiro, você vai apodrecer e morrer numa cadeia assustadora, que tem várias aí no Brasil. É simples assim, né? Ou seja, uma barbaridade total. Você não poderia ter mais do que 2 instituições, instâncias de julgamento. Só isso aí já te dá o teor da má qualidade da Constituição. Em segundo lugar, nós não conseguimos, isso nunca, não só agora, criar partidos políticos, né? A cada mudança de regime, a cada ruptura constitucional, aconteceu uma coisa que não aconteceu em país nenhum do mundo. Todos os partidos foram extintos e tivemos que começar de novo, né? Então tivemos os partidos do Império, da Primeira República, o uso do interregno depois de 30, uso da Constituição de 46 até 64, aí vieram os 2 do período militar, que também foram extintos, né? E hoje nós temos, você pode perfeitamente dizer que nós temos 24 siglas representadas no Congresso, mas o que realmente interessa é o chamado centrão. É que não quer dizer nada, quer dizer um agrupamento sem perfil, é que o presidente, se quiser obter deles alguma coisa, algum apoio para equilibrar as contas públicas, tem que gastar dinheiro, né? Neste exato momento, eles estão reivindicando todas as diretorias do Banco do Brasil. É assim que funciona em Brasília as coisas. Eu podia me estender muito, mas eu acho que eu disse o essencial. Agora, mais grave do que nós não temos uma Constituição, nunca temos tido partidos políticos e não temos ainda, mais grave é que nós não temos do lado de fora do Congresso, balizando, né, antepondo limites às coisas estapafúrdias que acontecem lá. Nós não temos no Brasil uma elite, eu estou usando o termo no sentido neutro, né, sem conotação dinástica nem nada. Nós não temos aqui fora uma elite que faça este papel. Pessoas ricas, ou ocultas, ou que tem uma grande experiência em alguma área, mas que se vejam de vez em quando, que conversem, e que se entendam a respeito dos rumos que o país deve tomar. Não temos isso no Brasil, né? Não somos o único país que não tem, mas nós precisamos dramaticamente disso, uma vez que Brasília é uma ilha, assim, um pedaço da lua que plantaram lá no Planalto Central e fazem lá o que bem entendem. Então, sem uma Constituição mais sensata, mais bem elaborada, e sem esta elite a que eu me refiro, quer dizer, sem um conjunto de pessoas com a sincera dedicação ao bem coletivo do país, nós não vamos a lugar nenhum. Então, o que temos no momento?
Temos uma economia estagnada, que mal e mal cresce 2,5% ao ano, sem nenhuma perspectiva de sair dessa situação. Nós não vamos, como é que eu diria, nós não vamos nos estatelarmos, né, despencar lá embaixo, como aconteceu com a Argentina, que era um dos países mais ricos do mundo, e hoje está entre os mais pobres. Não vamos sofrer uma coisa tão violenta, porque nunca fomos tão ricos como eles. Se fôssemos, podíamos cair sim. Então, não vai ser tanto. Agora, também não vamos crescer. A nossa perspectiva, então, olha para frente 15, 20 anos, e imagine o que será o Brasil não crescendo. O crime cresce, tudo que é ruim cresce, menos o produto interno bruto, o bem-estar das pessoas, o ensino em todos os níveis. Isso não cresce, isso está parado. Tomando como referência os últimos 35 anos, porque a gente está falando aqui da database da Constituição Federal de 1988, não é correto afirmar que houve avanços, em primeiro lugar, pela manutenção dessa Constituição e talvez antes disso, né, o fato de que ela foi pactuada pelos constituintes que, de certa maneira, representavam interesses diversos, interesses da população. Então a gente não pode dizer que houve uma melhora levando em conta o período anterior, ou melhor dizendo... Não, veja, eu não quero ser drástico, é possível, tem ali um troço desse tamanho, percorrendo com o dedo, você vai encontrar algumas medidas boas, há uma intenção de melhorar o país no lado social. Agora, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Não temos ali o essencial, que como é que a economia vai crescer para nós cumprirmos aqueles dispositivos de melhorar o bem-estar da população. O que nós temos na realidade é uma população na qual no mínimo 50% é semi-analfabeta, para começar a conversa, né? É um poder judiciário que, como eu já mencionei, é viesado violentamente a favor dos ricos. Está lá, é o trânsito em julgado. Nós temos uma coisa que me deixa horripilado, né? Os ricos no Brasil não pagam anuidades nas universidades públicas. Os pobres têm que pagar e estudam à noite em escolas de má qualidade, né? Os ricos não. Entende? Nas férias todo mundo corre para a Europa, faz compras, sabe? Vão para Miami, Paris. Mas pagar uma anuidade para o filho, uma família abastada, não pagam. E se você falar nisso, correm atrás de você. Eu falo aqui, mas na rua eu não falo. Quer dizer, isso é uma barbaridade, é uma injustiça cavalar, né? Que não se pode conceber. E várias outras coisas semelhantes que estão lá. Você veja bem, a questão da aposentadoria, né? Um empregado público, um servidor público, por exemplo, na universidade, se aposenta com o último salário integral. Então, nas universidades federais, significa R$30 mil. No INSS não chega a 5, é 5 e pouco. Não é possível, né? Quer dizer, isso é uma Constituição cidadã, como disse o nosso querido Ulisses Guimarães, eu acho que nem um pouco cidadã. Ela mantém crueldades que nós torcemos do passado e que ela devia ter removido. Mas é a mesma Constituição, por exemplo, que garante o acesso à saúde para uma população. Isso é bom. Garante mais o acesso à informação, isso é bom. Entende? Ela tem coisas boas, sem dúvida alguma. Agora, em pontos cruciais, eu acho que não. O ponto da educação que o senhor mencionou agora há pouco, é bem verdade que há uma disparidade muito grande nas escolas públicas, nas universidades públicas, e que mais alunos de elite estudaram lá ao longo da sua história, do seu estabelecimento. Ao mesmo tempo, Bolívar, pelo menos nos últimos 20 anos, tem sido feito um esforço para acomodar grupos sociais que antes não faziam parte da universidade. Isso não é um avanço?
É claro que é. Veja bem, eu vou fazer uma analogia. Imagine o percentual de cidadãos habilitados a votar, quer dizer, o eleitorado como proporção da população. Ele hoje está no mesmo nível dos países mais avançados, 72% da população. Isto aconteceu durante os governos militares. Antes não era assim, não. Então, se você me disser, né, que o ensino está tentando integrar mais gente, isso também começou com os governos militares. Em 64, houve uma tentativa de trazer muito mais gente para as escolas, né? Isso me parece indiscutível que é bom. É bom, muito bom. Agora, e a qualidade, como é que fica? E os desníveis que permanecem? Né? E aqueles... Há uma confusão muito grande entre estar numa escola, ou seja, há um teto, há um guarda na porta contra o pessoal que vem vender droga e há uma professora mal qualificada. As pessoas confundem isto com a melhoria real da educação, né? Que exigiria qualidade, que exigiria professoras mais bem qualificadas, né? Várias outras coisas. Então, num certo ponto de vista, assim, muito condescendente, né? Dando muito de barato que avanço educacional requer pouca coisa, sim, nós progredimos. Mas se exigirmos mais, não temos, entende? Quer dizer, como eu disse, nós não vamos despencar como a Argentina, mas com isso aí nós não vamos nos tornar um país desenvolvido. Como disse o Marechal de Gaulle, né? Nós não vamos chegar a ser um país rico, entende? Que mereça um lugar entre aquele pequeno clube do que nós chamamos desenvolvidos, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, apenas 12 países conseguiram saltar dessa pobreza, desse marasmo em que nós vivemos, para o grupo seleto dos países ricos, apenas 12. São países que abriram muito as suas economias, que enfrentaram o desafio da tecnologia, entende? De produzir mais e vender mais. Nós não enfrentamos. Nós protegemos com tarifas e outros meios a tudo que é importado e, consequentemente, exportamos muito pouco, porque se você não compra, ninguém te vende, ninguém vai comprar de você, não é? Ou seja, nós temos erros, barbaridades estruturais que saltam aos olhos, sabe? Bastava nós termos essa elite a que eu me referi fora do Estado, né, participando, dando opinião, pressionando, que já caminharíamos um pouco. Essa elite não dá opinião nos meios de comunicação, na imprensa? Esse debate não acontece ali, por exemplo? Veja bem, a imprensa, infelizmente, está minguando, né? Os jornais, as revistas impressas estão minguando, empobreceram por causa da revolução tecnológica no mundo, dos meios de comunicação eletrônicos e tudo mais. As televisões são, eu diria, funcionam como monopólios, né? Vamos dar um nome aqui, a Rede Globo, por exemplo, qualidade excepcional comparada com qualquer país do mundo. Porém, ela não tem uma hora ou duas vezes por semana, uma hora, para pessoas sérias discutirem para o grande público os problemas do país, né? Ela tem isso muito restringido, apesar do Globo News e outros programas. Nós tínhamos que ter muito mais discussão, muito mais troca de ideias. Eu estou tentando fazer isso em pequena escala, espero ano que vem aumentar, que é fazer em casa, presencial, online e em vídeo, né? Com pessoas já num nível bastante alto de qualificação. Não posso começar com jovens, porque eu não tenho recursos para isso. Mas pelo menos formar um certo número de pessoas que possam espalhar
a qualidade do pensamento, assim como uma mancha de óleo, sabe? Vai se espalhando até que o país melhore. Essa crise institucional, esse retrocesso institucional que o senhor apontou no artigo para o Estadão, também não tem acontecido em outras partes do mundo? Por exemplo, nos Estados Unidos há um colapso, digamos assim, dos partidos instituídos pela ascensão do Donald Trump, pelo menos desde 2015, 2016. Sem dúvida. Em outras nações a gente tem visto fenômenos semelhantes, como na Argentina. Esse não é um fenômeno global e menos local? Veja, eu acho que está acontecendo em muitos países, mas não pelas mesmas causas, né? De cada país enfrenta certos problemas, se não tiver um bom governo, não tiver recurso, enfrenta com muita dificuldade, né? A Ucrânia, por exemplo, todo mundo imaginava que seria esmagada pela Rússia em 3 dias, você está botando a Rússia para trás, porque a Ucrânia tem qualidade em suas instituições e no treinamento de seu povo, entende? O problema aí, que eu acho, o Brasil é um país protegido contra os males do mundo. Pela distância, nós não vamos ser atacados pela Rússia. Pelo mar, né, que nos cerca o território quase totalmente, pelos Andes, né, que nos separa dos países ali de língua espanhola. Então nós somos um país privilegiado por natureza neste sentido. Nós não somos ameaçados militarmente. Se fôssemos, estamos fritos, entende? Porque temos, eu creio que 4 caças aí. Como é que nós íamos sobreviver? Ia ser muito difícil. Ou nós nos desenvolvemos, mas seriamente, né, na taxa de crescimento muito mais alta, com muito mais instrução técnica, tecnológica, etc. Com muito mais indústria, né? Nós chegamos a ter 27% do PIB de origem industrial. Isso caiu para 11%. E está em 11%. Vale a pergunta para a Fiesp, que eles vão te dar esse número. Quer dizer, nós estamos retrocedendo. Nós estamos retrocedendo. Se tivéssemos conflitos políticos do azedume que tivemos nos anos 50, sabe, Lacerda contra Getúlio, ou no período Jango, né? No período Jango, quando finalmente conseguiram uma negociação para o Jango assumir, chamavam de regime parlamentarista, que era balela, quando ele finalmente teve permissão para vir assumir em regime parlamentarista, na véspera houve um movimento chamado Operação Mosquito, que eram um certo número de oficiais da aeronáutica querendo levantar voo para derrubar o avião. Entende? Nós passamos por momentos gravíssimos. Agora, isso eu acho, sabe, vou tentar condensar bem esse pensamento. Você citou o Donald Trump. Eu, desde que vim ao mundo, acho que minha mãe já me orientou no útero, eu sou parlamentarista. Entendeu? Eu acho o regime presidencial uma loucura. Por quê? O regime presidencial, o legislativo não tem meios legítimos de conter os excessos e os erros do presidente. E a recíproca é verdadeira. O presidente não tem meios legítimos de conter os excessos do legislativo. Você veja que nos Estados Unidos, aconteceu há poucos dias, o Congresso é capaz, porque depende dele não só aprovar o orçamento em termos gerais, mas depende dele aprovar a apropriação dos recursos pelo presidente para ele poder gastar nos pagamentos diários. Então, há casos, e aconteceu este ano, em que faltavam 5 ou 10 minutos para o prazo acabar. Se o Congresso não se entendesse ali naquele momentinho, no dia seguinte o país parava. Mas parava literalmente, quer dizer, não haveria pagamentos. Isso é um sistema racional? Né? Quer dizer, um grande cientista político francês, Maurice Duverger, ele tem uma frase, eu vou citar de cor, curta,
que para mim é anterior ao Trump, né? Anterior ao Trump. Ele escreveu assim: olha, o sistema presidencial de governo só funciona nos Estados Unidos. Fora de lá, ele descamba em presidencialismo, ou seja, em ditadura. Isso ele escreveu antes do Trump. Eu acho que agora ele não escreveria mais. Uma última pergunta, Bolívar. No artigo Saudades do Marechal, a epígrafe do texto traz uma referência à vontade política. O senhor percebe essa vontade política em fazer algo diferente nas gerações mais jovens, em transformar esse país em uma nação com um projeto de crescimento, de desenvolvimento, no médio e longo prazo? Olha, hoje eu conheço poucos jovens, né, porque já estou um pouquinho avançado na idade, mas eu acredito que é uma indignação, entende? Eu acho que há um desespero. Eu acho que um jovem hoje olha para frente e fala: mas eu vou viver de quê? Entende? Se a minha instrução é precária, se eu não conheço a tecnologia, se a própria tecnologia está evoluindo num ritmo alucinante, como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou manter a minha família? Imagine um advogado, o Brasil tem 2.000 faculdades de direito. Entende? Imagine um advogado que pague mensalmente um X para fazer o curso de Direito e 5 anos depois fazer o exame da OAB. Eu garanto a você que ele não será capaz de pagar com o que vai ganhar exercendo a profissão todo o dinheiro que ele gastou para estudar. Ele vai pagar, mas não vai ser só com a advocacia, não, porque ele não terá condições para isso. Esse é o nosso problema. Bolívar Lamounier, foi um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite, foi uma honra, uma satisfação muito grande. Chegamos ao final, então, de mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.